noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira para juntos estudarmos o Evangelho de João. Boa noite, queridos. Graça e paz, tudo bom? Espero que a presença de Deus esteja na sua família, na sua casa. E estaremos hoje continuando esse estudo no capítulo 16 de João. Então já deixa a sua Bíblia preparada. Mas antes da gente começar o estudo, quero convidar você a fazer uma oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor, que é a verdade, o Senhor que liberou sobre nós o Espírito Santo, que também é chamado Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Ó Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor libere a verdade da palavra sobre nós essa noite, nos ensinando do Teu Espírito, do Teu coração, para o nosso Espírito, para o nosso coração. Ó Senhor, mais do que o conhecimento intelectual, do que o conhecimento técnico da Tua palavra, queremos ouvir Tua voz, queremos receber da Tua presença, Senhor, e aprender contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, antes de estudar a palavra, cantar uma canção. Quero convidar você a fazer essa canção também aí onde você está, adorar o Senhor. A música é conhecida, já está aí disponível. Chama-se Rompendo em Fé. É bem conhecida. E eu quero desafiar você a cantar de coração para o Senhor essa música, como sendo a sua oração inicial ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer. Vou lutar e vencer.
abrir aí sua Bíblia em João 16. João capítulo 16. Nós paramos no versículo 15 e vamos hoje dar continuidade a partir do versículo 16, tá? 16. A palavra de Deus diz: mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: o que ele quer dizer com isso? Mais algum tempo e já não me vereis mais, e momentos depois e me vereis de novo. E porque vou para o Pai. E se questionavam: o que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar e lhes disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mais algum tempo e já não me vereis mais, momentos depois e me vereis de novo? Em verdade, eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais, ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: eis que agora falas claramente, e não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus lhes respondeu: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Tem uma versão que fala: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Ó Jesus, fala conosco pela tua palavra. Amém. É um momento que Jesus está ali preparando o coração dos discípulos para a sua morte, que estava perto de acontecer. Ele seria logo em breve crucificado. E o sentimento que havia no coração dos discípulos era um sentimento de apreensão, de expectativa desconfortável. Sabe aquela sensação que a pessoa tem, alguém já deve ter sentido isso, de que alguma coisa ruim está para acontecer? Aquela sensação que você não sabe
o que é, da onde vem, né? Tem alguma coisa aí que não está legal, que não vai ser boa. Era essa sensação que estava no coração dos discípulos, por causa do tempo que estava se aproximando da morte de Jesus. E Jesus, conhecendo essas verdades, então estava liberando uma palavra para a vida dos seus discípulos. Ele disse, antes de outras coisas, no versículo 16, ele fala, daqui a algum tempo vocês não me verão mais, mas logo depois vocês vão me ver de novo. E isso causou questionamentos no coração dos discípulos. E eles perguntavam, como assim? Por que ele está falando isso? Que daqui a pouco a gente não vai ver mais ele, mas logo depois do daqui a pouco a gente vai ver ele de novo. E eles começaram a se questionar. E ele fala, eu vou para o Pai. Como assim eu vou para o Pai? O que ele está querendo dizer? E Jesus, sabendo, conhecendo o coração dos seus discípulos, ele se antecipa às perguntas. E eu acho tão lindo isso, que Jesus ele não espera muitas vezes que as perguntas lhe sejam feitas. Ele é aquele que responde antes de você perguntar. Sabe, isso é uma característica linda em Jesus, porque ele conhece o seu coração. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia uma coisa interessante, de que o que ele achava bonito, interessante em Jesus, é que Jesus nunca respondia simplesmente as perguntas. Ele respondia às pessoas por trás das perguntas. Então a pergunta para Jesus não significava muita coisa. Como nesse caso, os discípulos nem tinham perguntado nada a ele, mas ele, conhecendo as dúvidas, o coração dos discípulos, ele se antecipa e já lhes esclarece aquilo que eles estavam com dúvida. Sabe, essa característica continua no nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos dúvida, quando nós temos um coração angustiado, aflito, como nós cantamos aqui, né? Quando a nossa fé é provada, o Senhor muitas vezes ministra ao nosso coração, antes mesmo de formularmos qualquer questionamento a Ele. Ele já vem e se antecipa e fala, espera aí que eu vou te tranquilizar, eu vou te acalmar, eu vou te explicar o que é que eu estou fazendo. E você pode confiar no que vai acontecer. E muitas vezes Deus libera algo para nós. E é isso que o salmista Davi fala no Salmo 139, quando ele diz, ainda a palavra não me chegou à minha boca, e o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Não que isso signifique que você não precise verbalizar para o Senhor as coisas. É importante você verbalizar suas orações, suas dúvidas, seus pedidos, suas angústias, mas muitas vezes você vai ser surpreendido pelo Senhor, de antes de você falar, Ele falar para você o que você precisa ouvir. Ele gosta de fazer isso. E Ele estava fazendo justamente isso aqui, junto com os discípulos. E Ele fala, vocês estão questionando aí sobre o que eu quis dizer, quando eu disse que mais algum tempo vocês não me vão ver mais, e logo depois vocês vão me ver de novo. Em verdade eu vos digo que vocês chorarão e se lamentarão. E ele estava falando a respeito da sua morte para os discípulos. Olha, vocês vão chorar e vocês vão se lamentar enquanto o mundo se alegrará. Enquanto vocês vão estar chorando, o mundo vai estar feliz da vida. Mas logo depois, a sua tristeza, a tristeza de vocês, vai se transformar em alegria. E o que ele estava dizendo? Eu vou ressuscitar, e toda a tristeza que vocês vão passar por causa da minha morte, ela vai embora, vocês não vão nem lembrar dessa tristeza depois.
E foi exatamente o que aconteceu. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus fala acontece. Tudo que ele promete acontece. Tudo que ele fala, ele garante. Amém. Sabe? E isso é interessante porque ele deu uma palavra de tranquilização ao coração dos discípulos num momento de angústia. Talvez o momento mais angustiante que eles estavam passando em toda a sua vida. Pressão externa, ameaças de morte, risco de morrer, risco de tudo que eles fizeram em 3 anos e meio se esvair, o risco do seu mestre ser preso e morto, e eles estavam ali, humanamente falando, com o coração aflito, porque eles não sabiam ainda o que estava para acontecer. Mas Jesus os tranquilizou. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas preocupações ao nosso redor, como se o propósito de Deus não estivesse firme, ou como se a gente estivesse nas mãos do destino. Nós não estamos nas mãos do destino. O nosso destino está nas mãos de Deus. Sabe, nada que acontece, ainda que sejam coisas ruins, como era exatamente aquilo que estava acontecendo na vida dos discípulos. Um momento de aflição, de perturbação, de angústia, de expectativa ruim, dizer, tem alguma coisa ruim que vai acontecer. Nada estava passando despercebido por Deus, nem pelos olhos do Senhor Jesus. Jesus estava totalmente consciente do momento que eles estavam vivendo. Talvez você pense que Jesus não esteja consciente do momento em que estamos vivendo. Talvez a gente esteja pensando que aconteceu um imprevisto no planeta. Aconteceu uma coisa que não estava no script. E agora vamos ter que improvisar aqui para poder se virar nesse momento. A Bíblia fala que não é assim que está funcionando, nem nunca funcionou desse jeito. A Bíblia fala que o Senhor continua no mesmo lugar de comando, de controle, que Ele sempre esteve. Nada acontece sem sua ordem, sem sua permissão, sem sua autorização, sem seu consentimento. Ainda as coisas ruins que a palavra fala, que todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão rigorosamente debaixo do governo do Senhor. E era essa palavra que Jesus estava tentando transmitir para os seus discípulos ali. Ele falou, olha, fiquem calmos, não fiquem aflitos. Daqui a pouco vai acontecer uma coisa muito triste, e vocês vão chorar e vão se lamentar. Ele não falou, olha, fiquem tranquilos, que eu vou dar um jeito de vocês não passarem pela tristeza que está preparada para vocês. Eu vou dar um jeito de fazer vocês não passarem por essa aflição. Jesus não disse isso. Jesus nunca prometeu nos livrar de tristezas, nem nos livrar de tribulações. Você não vai encontrar nenhuma passagem bíblica livrando os discípulos do Senhor de passarem por aflições. Pelo contrário, Ele já nos avisa. Ele fala, no mundo vocês terão aflições. Ele falou isso no final desse capítulo, no versículo 33. Vocês, se existe uma coisa que é garantido, que Jesus garantiu para nós, é que passaríamos por aflições nesse mundo.
Mas ele também nos deu uma garantia junto com essa. Ele falou: quando vocês passarem por aflições, quando vocês passarem por tribulações, se alegrem, tenham coragem, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, ele está dizendo: eu vou fazer você vencer se você estiver comigo. Você não vai ser derrotado pelas aflições, não vai ser destruído pelas tribulações, não vai ser abalado pelas circunstâncias. E é isso que ele está falando aqui com os discípulos: olha, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, vai doer, vai chegar um momento que vai doer muito. Mas logo depois, vocês vão se alegrar. Logo depois, vai ter uma alegria incomparável, que vai valer a pena todo o choro que eles tiveram. E ele faz uma comparação interessante sobre a mulher que está grávida e perto de dar à luz. Ele fala: a mulher, quando está dando à luz, ela sofre muitas dores e tem medo, porque chegou a sua hora. A mulher que está perto de parir, ela sente muitas dores e ela sente temor na hora que ela vai dar, principalmente quem vai em parto natural, né? Como naquela época. São dores e contrações insuportáveis. E a mulher grita de dor e chora de dor. E o coração deve acelerar a 1000, né? Com temor daquele momento do parto. E ele fala: mas quando o bebê nasce, quando ele sai da barriga da mulher, então tudo aquilo que ela passou momentos antes, ela esquece rapidinho. Ela já não se lembra mais, porque ela está com o resultado do seu sofrimento, com a recompensa em suas mãos, com o bebê que veio ao mundo. Então ali é só alegria, é só um momento de se alegrar. Toda dor vai ter valido a pena, todo sofrimento vai ter valido a pena. E é isso que Jesus está explicando para os discípulos: vocês vão passar por dor, vocês vão passar por choro e por sofrimento, mas cada lágrima, cada sofrimento, cada aflição, cada momento difícil que vocês passarem, vai valer a pena. A vossa tristeza se transformará em alegria. Amém. Sabe, essa é uma garantia que é dada pelo próprio Senhor Jesus. Não é por ninguém não é por mim, não é por nenhum líder político, não é por nenhum líder religioso, é pelo próprio Senhor. O Senhor Jesus fala: a tristeza de vocês se transformará em alegria. E nós podemos nos agarrar nessa verdade. E muitas vezes vai ser isso que vai nos permitir passar confiantes pelas tribulações, pelas provas, pelas lutas, de nos lembrarmos que não é o fim. Talvez aqueles discípulos tenham pensado, estivessem pensando, que o fim do ministério deles estava se aproximando, que o fim da vida e da história de Jesus estivesse se aproximando. Mas eles não tinham a menor ideia de que ali não era nem o começo ainda, quanto mais o fim. Ali era o começo do começo. Que a morte de Jesus traria a ressurreição de Jesus. E que tudo aquilo que eles viveram em 3 anos e meio não era o fim do seu ministério, era o treinamento para o começo do ministério deles. Sabe? E ele fala: olha, vocês estão apreensivos. Este é um momento de sofrimento. Versículo 22, ele fala isso. Mas eu vos verei novamente, e então muito vos alegrareis, e mais, ninguém tirará
a vossa alegria. Não vai ser uma alegria momentânea, circunstancial. Jesus garante aos discípulos que no reencontro dele ressurreto conosco, que quando nos encontrássemos novamente, que quando ele ressurgisse da morte, o encontro que teríamos com ele nos daria uma alegria que não poderia mais ser roubada de nós. E isso tem muito a ver com o que a palavra diz a respeito de um dos fundamentos do reino que Deus tem falado tanto comigo esses dias. E você sempre vai ser provado naquilo que você está recebendo do Senhor. Então esses dias o Senhor tem falado muito comigo sobre alegria, né? E geralmente quando Deus fala sobre algo é porque Ele quer ministrar aquilo na sua vida. E geralmente vai vir prova para testar o contrário em você. Não é? Mas a alegria é um fundamento do reino. A alegria é fundamento do reino de Deus. É o que a palavra fala, o apóstolo Paulo fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você sabe o que significa isso? Que o reino de Deus é formado por um tripé: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você experimenta a justiça de Deus, ser justificado por Jesus, se você experimenta a paz do Senhor, que excede o teu entendimento, mas você não experimenta a alegria do Espírito, está faltando algo na sua experiência com o reino. E ele fala que a nossa alegria será completa. Não vai ser pela metade, não vai ser parcial, não vai ser momentânea. Dependendo da situação eu vou estar alegre. A depender da situação eu vou estar triste. Sabe, a nossa alegria ela não vem das circunstâncias. Ela não é resultado de momentos alegres. Ela é resultado da presença do Espírito do Senhor Jesus habitando em nós. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 5, que o fruto do Espírito é alegria. É algo que o Espírito gera em nossa vida como resultado do nosso relacionamento com Ele. Então veja como isso é forte. A alegria é um fundamento do reino. E a alegria é um fruto do Espírito. E ele fala, vocês vão estar cheios de alegria. Ninguém tirará mais a alegria de vocês. E vocês, naquele dia que estiverem assim, vocês não vão me pedir mais nada, pois eu verdadeiramente asseguro que tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele concederá a vocês em meu nome. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai entregará a vocês. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Naquele momento Jesus ainda estava entre os discípulos. Então não tinham por que pedir ao Pai em nome de Jesus, porque Jesus estava ali. Mas ele estava falando, vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui. Então vocês vão pedir ao Pai em meu nome, para completar a minha obra na terra, me representando aqui. Vocês pedirão ao Pai, e vocês peçam ao Pai. Ele incentivou os discípulos, peçam em meu nome, porque vocês vão receber. E quando vocês pedirem e receberem, a felicidade de vocês vai ser completa. Porque vocês vão perceber que vocês estão conectados com o Pai por minha causa. Sabe, irmãos, a gente pede e ora, a gente aprendeu esse mantra, né, em nome de Jesus. Então a gente espirra em nome de Jesus, amém. Tosse em nome de Jesus. Todas as orações que a gente aprendeu a fazer como crentes, tem que ter um em nome de Jesus no final.
Não é? Foi assim que você aprendeu? Mas a Bíblia está falando que o orar ao Pai em nome de Jesus, ele tem um propósito, que é cumprir a missão dos discípulos. Você é discípulo, você tem uma missão, você tem um propósito na terra dado por Deus. Representando Jesus na terra, você pode pedir qualquer coisa ao Pai. Se é representando Jesus, se é em nome de Jesus, ou seja, como representante dele na terra, legitimamente constituído para representar os interesses de Jesus na terra. Então você tem uma procuração que você pode chegar para o Pai e usar. Pai, em nome dele eu preciso disso. Em nome do Senhor Jesus, move dessa forma. Cura, Senhor, salva, liberta, me usa como teu canal, abençoa a nossa nação, restaura a vida de fulano. Sabe, quando você ora em nome de Jesus, você está orando nos interesses do reino de Deus, não nos seus próprios interesses. E quando você ora em nome de Jesus e pede ao Pai em nome de Jesus, e o Senhor, o Pai, te responde, ele fala que a sua felicidade é completa. Porque você vai estar dizendo, poxa, eu estou pedindo, eu estou vendo a resposta. Porque você vai estar alinhado ao propósito, alinhado à vontade, sendo canal para a manifestação da vontade de Deus na terra. E Jesus continua dizendo, olha, essas verdades eu vos tenho dito através de simbolismos, de uma linguagem figurada. Estou falando por meio de enigmas com vocês. Mas vai chegar o momento em que eu não vou mais falar através de enigmas com vocês, mas eu vou falar claramente a respeito do meu Pai. E nesse dia vocês pedirão em meu nome. Mais uma vez, Jesus enfatiza o orar representando os seus interesses diante do Pai. Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a deixar de fazer orações egoístas. Não que você não possa pedir ao Pai, pedir ao Senhor Jesus, ou falar com o Espírito Santo sobre suas próprias necessidades, porque a Bíblia fala que o Pai tem cuidado de nós. Ele ama cuidar dos seus filhos. Mas nós estamos vivendo uma geração tão mimada espiritualmente, tão dengrada espiritualmente, que nós esquecemos do principal, prioritariamente representar os nossos interesses pessoais. Elas devem representar o Senhor Jesus, a vontade de Jesus, o chamado de Jesus, o ministério de Jesus, as prioridades do reino. E é por isso que o Senhor Jesus fala tanto aqui, peçam em meu nome, ajam em meu nome, cheguem ao Pai em meu nome, me representem em oração. E aí ele fala, olha, eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. E na hora que ele fala isso, ele choca os discípulos. Eu acho que os discípulos ficaram meio de boca aberta, assim, com aquele emoji, não é? Porque pela primeira vez ele começa a falar de maneira escancarada, sem simbolismos com os discípulos. E eles falam, agora o Senhor está falando abertamente, sem uso de simbolismos. Agora você está falando claramente que você veio do Pai e que você vai voltar para o Pai. Sabe, irmãos, logo depois dos primeiros séculos da igreja, começaram a surgir várias doutrinas malignas, hereges. E uma delas afirmava que Jesus não veio em carne,
que Jesus foi um espírito evoluído que desceu e esteve entre nós e operou sinais, mas ele não veio nascido de mulher. Então ele não teve um corpo físico. Essa era uma heresia dos primeiros séculos da igreja. E muito claramente aqui em João, ele fala: eu saí do Pai e entrei no mundo. Ele entrou no mundo através do nascimento por Maria, né? Pela Virgem Maria. Então ele veio em carne, ele entrou no mundo, ele saiu do Pai, mas veio como homem. Agora ele fala: estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Então ele falou claramente: meu lugar não é aqui, a minha origem não é humana, mas eu vim e entrei no mundo em carne. Por isso que o próprio João fala lá na frente: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é o espírito do anticristo. Todo espírito que não confessa que Jesus veio como homem é o espírito do anticristo. Porque a maior derrota do diabo, a maior ira do diabo, foi Jesus ter vindo como homem e ter vencido o diabo como homem. Acho que o diabo jamais imaginou que esse era o plano eterno do Pai. Vir como criatura, assumir a posição de homem e vencer o diabo como homem e morrer na cruz, experimentar a morte como qualquer ser humano, mesmo sendo o autor da vida, o criador da vida. Então, isso surpreendeu todo o mundo espiritual. É por isso que a palavra fala que esse era o mistério que esteve oculto dentre todos os séculos e por todas as gerações, e que foi manifesto agora aos santos de Deus, que somos nós. E a Bíblia fala: Cristo em nós, esperança da glória. E o texto fala logo no início de João isso: o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não foi um espírito que veio, não foi um anjo que veio, não foi uma alma penada que veio. O Deus vivo, o Verbo, o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, aquele que existe antes de todas as coisas, ele escolheu um momento certo na história da humanidade para entrar no mundo como homem, através de Maria. Entrou no mundo, ele se fez carne, habitou entre nós. E João fala: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aleluia. Então, a manifestação de Jesus como homem, como diz Filipenses 2, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe? Jesus veio do Pai e entrou no mundo tomando a forma de servo. O Rei da Glória, o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos Senhores, veio em forma de servo. E ele não só veio disfarçado de homem. Não foi essa a expressão que a Bíblia usa. A Bíblia fala que ele se esvaziou da sua divindade, dos atributos da sua divindade,
Ele não se esvaziou da sua natureza divina. Ele continuou sendo Deus, mas sem usar os atributos da sua divindade, enquanto estava como homem. O Verbo se fez carne. E sabe, irmãos, uma coisa, Jesus existia antes de vir como homem, porque Ele é Deus e existe desde a eternidade, desde antes da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Então é difícil imaginar alguém que nunca teve início. Mas Jesus nunca teve início, como o Pai nunca teve início, o Espírito Santo, o Deus a quem servimos, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um, sempre existiu, não teve início e não terá fim. Sabe? E o interessante é que Ele existia antes de vir ao mundo. Em outra forma, na forma de Deus. E Ele assumiu a forma de homem. Mas não se esqueça, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, quando Ele ressuscita dos mortos e passa 40 dias ainda na terra, entre seus discípulos, comendo com eles, falando para Tomé, toca aqui na minha ferida, veja que um fantasma, um espírito, não tem cicatrizes como eu tenho. Olha a cicatriz da cruz. E Ele comeu e bebeu com os discípulos. Esse mesmo Jesus, no Monte das Oliveiras, Ele, diante de mais de 500 testemunhas, foi levado aos céus e está à direita de Deus. Mas Ele foi com o seu corpo que Ele herdou na terra, com seu corpo glorificado, sim, o corpo que venceu a morte, que foi glorificado após ressuscitar dos mortos, mas foi com esse corpo. As cicatrizes, irmãos, vão estar eternamente nas mãos do Senhor. Ele nunca mais voltará à forma de antes de vir ao mundo. Ele estará sempre como Filho de Deus, como Jesus, o Filho de Deus que se fez homem e está à direita de Deus para sempre. Todas as vezes na eternidade que olharmos para Ele, a cicatriz estará em suas mãos e em seus pés. Ele escolheu se fazer homem, se fazer gente por nós, mesmo sabendo que essa forma Ele permaneceria por toda a eternidade após vir ao mundo. Ele foi levado aos céus numa nuvem, mas com a forma humana, para que eternamente nos lembremos do que Ele fez por nós, para que eternamente fique marcado no céu, na glória, quem Ele é. O leão de Judá, a raiz de Davi, que veio em carne, que venceu o diabo como homem, que morreu, experimentou a morte como ser humano para nos salvar. E o texto continua dizendo, olha, chegará um momento, e agora é esse momento, quando vocês vão ser espalhados, cada um para suas casas, cada um para suas famílias. Vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estou desamparado, porque o Pai está comigo. Ele tinha uma consciência muito grande sobre a presença do Pai com ele. E ele fala logo no final, então, eu estou prevenindo vocês sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. No mundo, nesse mundo, sofrereis tribulações. Tem umas versões que dizem aflições. Mas tenham bom ânimo, na minha versão diz, tenham fé e coragem.
eu venci o mundo. Sabe, duas coisas importantes para ressaltarmos nesse versículo. A primeira coisa é que Jesus preveniu os discípulos das coisas ruins que estavam para acontecer. Não para eles ficarem apavorados, angustiados, aflitos, perderem o sono, ficarem ansiosos. E muitas vezes, quando nós vemos as coisas, as situações difíceis acontecerem, como discípulos de Jesus, nós fazemos exatamente isso. Ficamos angustiados, medrosos, assustados, preocupados, sem sono, aflitos. Ele fala, eu vos preveni sobre tudo isso. E o motivo foi o oposto. Foi para que em mim vocês tenham paz. Para que vocês saibam que tudo já está escrito. Vocês podem ter paz em mim. E ele não fala, eu vos preveni para que vocês tenham paz. Porque ninguém, depois de uma previsão dessa, sabendo o que vai acontecer, vai ter paz. Quando ele fala mesmo sobre os últimos dias, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo, que ele fala, vai haver guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, em vários lugares, nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino. Se as pessoas fossem ter paz nessa situação, seria alguma coisa estranha. Ele não falou, eu estou te avisando isso para que vocês tenham paz com essas coisas. Ele fala, eu estou avisando isso para que vocês tenham paz em mim. Ou seja, apesar de vocês estarem vivendo momentos difíceis, de eu estar prevendo a vocês, prevenindo de que acontecerão dias duros, dias difíceis, dias maus. Eu quero que vocês encontrem paz em mim, não nas circunstâncias, não nos dias ruins que vão acontecer, querendo ou não, eles vão acontecer. Mas quando eles acontecerem, lembrem-se de que em mim vocês têm paz. E sabe o que acontece, gente? Muitas vezes nós deixamos os dias maus chegarem e não estamos em Jesus. E por não estarmos conectados a Ele, ligados a Ele, unidos a Ele, sabe, conectados em oração, na presença dEle, a gente procura encontrar paz nas circunstâncias. E a gente acaba aflito, angustiado, nervoso, tenso, preocupado, deprimido, choroso e qualquer outra coisa. Porque a paz não está nas situações, a paz está nele. Por isso ele fala, eu estou prevenindo vocês que tudo isso vai acontecer, para que quando acontecer, em mim, vocês tenham paz. A gente tem procurado em Cristo a paz nesses dias de tormenta, nesses dias de tempestade. É nele que você tem tido paz. Ele tem dado paz ao seu coração. Ele tem sido sua paz. Se estamos nele, precisamos ter paz. Exatamente. Se estamos nele, a paz é só uma consequência. Mas se você está desconectado do Senhor, as circunstâncias vão angustiar você. Sabe? Ele fala, no mundo vocês vão encontrar aflição. Ele não falou, no mundo vocês vão encontrar felicidade. No mundo vocês vão encontrar estabilidade. No mundo vocês vão encontrar alegria. Ele falou, no mundo vocês vão encontrar aflições. O que está preparado para vocês encontrarem no mundo é aflição, é tribulação. Mas não desanimem, tenham bom ânimo, tenham fé, tenham coragem em mim, porque eu venci o mundo. E se vocês estiverem em mim, vocês vão vencer o mundo também. Em mim vocês terão paz e vocês vão passar pelas tempestades de uma maneira vencedora, vitoriosa. Tem até uma canção antiga, eu não sei se eu sei tocar ela mais, mas é uma música que fala sobre
esse descanso em Deus, em Jesus. Se você souber, canta comigo, senão você escuta, seja ministrado pelo Senhor. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Jesus, em tua fidelidade eu me abrigo, e debaixo de tuas asas fico tranquilo. Eu sei que nada e ninguém pode me separar do teu amor. Para ti, ó Rei meu, não há impossível. Saber que estás comigo me faz andar sobre a tempestade, e assim venço a fúria do inimigo. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Muito mais que vencedor, muito mais que uma vitória. A minha porção em ti é ser filho. Abba, Pai, aleluia, na tua mesa grande provisão. Abba, Pai, aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Abba, Pai, aleluia, na tua mesa grande provisão. Abba, Pai, aleluia, sou mais, muito mais que vencedor. Declare: sou mais, muito mais que vencedor. Sou mais, muito mais que vencedor. Aleluia. Amém, queridos. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. Tem? Tem uma pergunta, Paulo da Edna, apesar da pergunta não ter a ver com o texto? texto. Fala aí. Não. Pastor, no meio da nossa caminhada é possível perder a salvação? Ah, sim, nós falamos sobre isso no início do estudo de João 15, né? A gente até comentou sobre isso, não sei se o Paulo lembra, em um dos estudos presenciais de quarta-feira, não é? Paulo, a gente hoje, o mundo cristão, ele é dividido em dois grupos. Os que acreditam que se perde a salvação, a depender dos erros que se cometa. E os que acreditam que a salvação, uma vez você foi salvo, para sempre você é salvo. Eu entendo que Jesus dá testemunho em João, quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, se Jesus garante que as ovelhas dele
ninguém arrebatará da mão dele, eu não creio que alguém pode perder algo que não é responsabilidade dele. Se você fosse o responsável pela sua salvação, com certeza você perderia ela. Porque eu e você somos falhos. Se eu fosse responsável pela minha salvação, eu estava frito. Porque a qualquer momento eu poderia perdê-la. E nós não somos salvos por outra coisa a não ser pela graça do Senhor. Aí, Paulo, você ou outra pessoa pode perguntar, mas aí quer dizer que o cara entrega a vida a Jesus, aí vive uma vida toda troncha, vive uma vida torta, cheia de pecado, cheia de loucura, aí fazendo um monte de besteira, aí morre e vai para o céu só porque entregou a vida a Jesus? Essa pessoa que diz ter entregue a vida a Jesus, mas nunca viveu a vontade de Jesus, ou que viveu por um tempo e depois chutou o balde, essa pessoa nunca teve uma experiência de conversão de verdade. Nunca foi salva de verdade. Porque uma das principais características de quem é alcançado pelo Espírito Santo, pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo, pelo sangue de Jesus que nos purifica, nos santifica e nos justifica. Qualquer um que é alcançado de verdade pela salvação, não ama mais o pecado, não ama mais a prática do pecado. Pode até pecar, dar uma tropeçada e tal, mas o Espírito Santo o quebranta, o constrange. Sabe? Essa pessoa não fica sem arrependimento gerado pelo Espírito Santo. E antes de morrer, certamente essa pessoa vai se alinhar com Deus. Mas se uma pessoa vive uma vida torta e morre de uma vida torta, é porque essa pessoa nunca teve o temor do Senhor sobre sua vida. Nunca amou a Jesus a ponto de abandonar sua vontade. Então ela não está perdendo nada, porque ela nunca teve. Uma pessoa não perde uma coisa que nunca teve. Agora, se a pessoa foi salva por Jesus, ela vai perseverar para fazer a vontade de Jesus, mesmo lutando todos os dias contra a sua vontade, contra seu ego, contra seu velho homem. Essa pessoa vai ter uma luta da carne contra o espírito, lá todos os dias de sua vida, mas ela vai escolher o Senhor. Ainda que em um momento ou outro, essa pessoa dê um vacilo, mas ela tem um coração que ama fazer a vontade de Deus e que odeia o pecado. Então toda vez que essa pessoa pecar, ela vai sentir o peso do pecado, vai se arrepender. Ela não vai ficar à vontade com o pecado. Se a pessoa vive à vontade com o pecado, ela certamente nunca foi salva. E ela não vai herdar o reino, porque ela não ama as coisas do reino. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a primeira característica de quem entregou sua vida a Jesus é não amar o mundo. Então se eu não amo o mundo, beleza, eu vou ser salvo. Agora, o que eu não posso é amar o mundo e achar que eu estou salvo. Né? Ou eu vou perder a salvação porque eu amo o mundo. Não, você nunca teve a salvação. É por isso que você ama o mundo. Você não, Paulo. A pessoa que a gente está hipoteticamente falando. A pessoa que ama o mundo nunca amou o Senhor. Nunca teve o Senhor um encontro de conversão. Talvez tenha tido uma experiência religiosa. Uma experiência, sei lá, com a presença de Deus, mas não a ponto de ser transformado. Então tem muita gente que teve uma experiência religiosa e não foi transformado. Os 10 leprosos, todos tiveram uma experiência sobrenatural com Jesus. Mas só um voltou aos pés dele. Os outros 9 receberam a bênção, receberam a cura e se mandaram. Nunca mais viram Jesus. Mas para aquele que voltou, Jesus falou, vai, a tua fé te salvou.
Os outros foram curados, mas ele, além de curado, foi salvo. Então, ter uma experiência sobrenatural com Jesus não significa que a pessoa se converteu, entregou o governo de sua vida a Jesus. Se a pessoa entregou o governo de sua vida a Jesus sinceramente e se converteu, essa pessoa não pode perder a salvação, porque a salvação não foi uma conquista dela. A salvação foi uma conquista de Jesus para ela. Entendeu? Alguém mais? A Ivânia, ela pede oração porque ela está vivendo alguns momentos difíceis de depressão. A Ivânia. Isso. Vamos orar pela Ivânia então. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não. Amém. Amém. Então vamos orar pela Ivânia, encerrando esse tempo. Se houvesse alguma pergunta em cima do texto de João 16 hoje, a gente teria o sorteio de mais um livro. Mas a única pergunta que foi feita, que o Paulinho fez, obrigado pela pergunta, Paulo, foi em cima de João 15, que foi um estudo que já foi feito há algum tempo atrás. Então, o livro vai ficar para um outro momento. Seria esse livro aqui, que é muito bom, O Verbo se fez gente, que é justamente uma jornada sobre o Evangelho de João, não é? Mas fazer o quê, né? Na próxima, quem sabe, a gente tenha algum sorteio para quem participar do culto de oração com perguntas ou participações em cima do que está sendo falado, tá? Em relação ao assunto que já foi dito semana anterior, não vale. Tem que ser em cima do tema que a gente está falando no dia, tá bom? Amém. Vamos, como é o nome da pessoa que pediu oração? Eliana? Ivânia. Ivânia. Ok, Ivânia. Vamos orar pela Ivânia. está com depressão. Ok, vamos orar por ela. Ok, você pode orar nesse momento, irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Continua iluminando o nosso caminho na tua palavra, Senhor. E eu te peço agora, de uma maneira especial, pela vida da Ivânia, Senhor Deus, que está se sentindo deprimida, ó Deus, entristecida. Ó Espírito Santo, que o teu bálsamo de alegria, que o teu bálsamo de cura, de libertação, de restauração, venha a ser derramado nesse momento sobre a vida de Ivânia, sobre o coração de Ivânia. Remove toda tristeza, todo abatimento, Senhor, toda depressão, Senhor, tudo aquilo que tem atormentado e perturbado a sua alma, que bata em retirada, em nome de Jesus, eu ordeno. Eu declaro sobre a vida de Ivânia a alegria do Senhor, que é a nossa força, que é a obra da tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo, completa a tua alegria na vida de Ivânia. É o que nós oramos, Pai. Pedindo também pelos enfermos, ó Pai, que estão agora conectados aqui, ou que, mesmo que não estejam conectados, estão precisando das orações do teu povo, Senhor. Pedimos a Ti por Marquinho também, que está no hospital, Senhor Deus, que acabou de ser operado. Ó Deus, que a Tua restauração seja completa na vida dele. Traz Tua cura. E, ó Pai, abençoa cada irmão, irmã, amigo, amiga, que precisa agora do Teu toque de cura, Senhor Jesus. Ó Espírito de Deus, Espírito do Senhor, libera a Tua cura para o Teu povo. Libera a cura para aqueles que estão enfermos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, queridos. Então nós ficamos por aqui hoje. No domingo, às 7 da noite, teremos a nossa live
de celebração, um culto gostoso de celebração e adoração ao Senhor. Então não perca, domingo às 7 da noite, e na próxima quarta, às 8 da noite, estaremos juntos, continuando o estudo no Evangelho de João, capítulo 17, vai vir coisa forte por aí. Eu recomendo que você fique ligado, quarta-feira, 8 da noite, e domingo, às 7 da noite, no nosso culto, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua família, e até a próxima. Amém. O Senhor abençoe vocês.